Você já se perguntou o que a Bíblia e o que as tradições antigas semíticas, judaicas e rabínicas falam a respeito da origem dos povos germânicos? Nesse vídeo, eu quero apresentar a todos vocês a origem do povo alemão, exatamente. Você já se perguntou de onde vieram os alemães? De quem os alemães descendem biblicamente? Eles são descendentes de Noé? Vocês vão descobrir tudo nesse vídeo a respeito da origem do povo alemão. Eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários, que são muito importantes, e fiquem com mais este vídeo de origem. Nos dias de hoje, define-se como alemães, em alemão Deutsche, as pessoas que têm nacionalidade alemã, qualquer que seja a sua origem étnica, cultural ou religiosa. Esse uso é considerado, portanto, apenas pelo Jus Soli, né, que seria onde você nasceu, que no caso seria a Alemanha, você, portanto, teria nacionalidade alemã e seria considerado um alemão. Enquanto o Jus Sanguinis, que seria ser descendente de alemão, por alguns é ignorado, porém é muito aceito por outros, até porque para ser alemão você precisa ser descendente de povos germânicos. O conceito de quem é alemão sofreu ao longo da história bastantes variações. Até o século XIX, o critério não era de ordem política, mas eram considerados alemães todos os falantes dos dialetos alemães, ou seja, principalmente os habitantes dos territórios hoje pertencentes à República Federal da Alemanha, em alemão Bundesrepublik Deutschland ou Deutschland, a Áustria e a maior parte da Suíça. Essa situação explicava-se, antes de tudo, pelo desmoronamento do Sacro Império Romano Germânico e a constituição no espaço geográfico em questão, de grande número de unidades políticas, geralmente de pequenas dimensões. Com a fundação, em 1871, de um Estado alemão abrangente, o Império Alemão, que excluía a Áustria e a Suíça, o conceito de ser alemão passou a ser reduzido para os habitantes do território do novo país, ou aqueles que lá tinham as suas origens. Os austríacos e os suíços de língua alemã devem, desde então, ser classificados como alemães étnicos, por descenderem de alemães. Do mesmo modo, como minorias noutros países como a Bélgica e a Itália, na província autônoma do Alto Adige, mas também vários países da Europa do Leste, desde a Rússia, os países bálticos e a Polônia, até a República Tcheca, a Hungria e a Romênia. Falando agora um pouco a respeito da origem do termo alemão, vem do baixo latim, que no caso seria alamanus, com o mesmo significado, que foi tomado no caso do germânico, que é alemanen. Alemanen seria o nome original chamado nas línguas antigas germânicas, que é usado para se referir-se a uma importante etnia que construiu no sul-oeste do território hoje pertencente à República Federal da Alemanha. Formas derivadas encontram-se em várias línguas românicas para além do português, no francês, allemand, e no espanhol, alemán. Porém, cabe observar que não foi retomado por outras línguas. O termo usado na língua alemã é Deutsch, seria alemão, e está no caso na origem de Tedesco, que no caso seria em italiano, do iets em neerlandês e do tisk
que seria nas línguas escandinavas, enquanto o equivalente, no caso em inglês, seria German, e em finlandês seria estônio, saxa, seria no caso estônio-saxá, derivado de saxônio. Uma coisa muito interessante de nós notarmos aqui, que é uma confusão que muitas pessoas acabam fazendo. Elas acham que a língua inglesa, o inglês, seria uma língua latina. Eu já vi muitas pessoas falarem que o inglês era uma língua latina, porém o inglês ele não é uma língua latina, apesar de utilizar o alfabeto latino em sua escrita, mas não é uma língua latina, né? Línguas latinas seriam o espanhol, o português, o italiano, entre outras línguas. Mas agora o inglês é uma língua germânica. O termo germânico ou germano é vindo diretamente do latim, que é germanus, que é derivado do germânico germanen, que significa homens da lança, que no caso tem esse significado, que é o vocábulo com que se denominavam os povos que habitavam ali na Europa Central, num território aproximadamente equivalente ao da atual Alemanha, que era chamado, no caso, na antiguidade, pelos seus moradores ali, de Germânia. O termo que é atualmente utilizado pelo italiano e fonte do inglês Germany, enquanto em outras línguas eles retomaram do latim a designação Alemannia, termo que pelos romanos foi usado paralelamente a Germani. Agora, a respeito do termo teutônico, ou a forma teuto, como o plural gentílico, teutões, provém do plural, que vem no caso do latim, que seria gentílico, teutões. O termo gentílico é para designar qualquer povo que não seja literalmente do seu povo, ou seja, estrangeiros. Teutões, que no caso provém do plural latino teutoi, povo germânico da antiguidade que migrou durante gerações da Escandinávia até os confins do Império Romano. O vocábulo, por sua vez, ele é oriundo do indo-europeu, que seria o teuta, que seria a mesma origem do termo com o qual os alemães dominam-se, que é o Deutsch, e dominam a sua terra como Deutschland, que significa terra alemã, Deutschland. Agora, a respeito da origem bíblica do povo alemão e dos povos oriundos da Escandinávia, porque os povos germânicos eles são oriundos da Escandinávia, o termo Escandinávia seria o mesmo que o termo semítico antigo do nome do seu fundador, que logo após ao dilúvio, que seria um dos netos de Jafé, ele foi diretamente para a terra da Europa, dando origem então aos povos escandinavos e uma série de povos germânicos, entre vários e vários outros povos, os vikings. Vários povos da Europa são descendentes diretos desse personagem, que é Askenaz. Askenaz, ele era neto de Jafé e filho de Gomer. Ele era neto de Jafé e bisneto de Noé, o qual deu origem ao povo alemão. Todos os alemães são descendentes de Askenaz. Uma curiosidade muito interessante é que os judeus, logo após a destruição do templo, logo após as diásporas, quando eles foram, há 2000 anos atrás, rumaram para a Europa, quando eles se fixaram em países europeus de origem escandinava, entre vários outros países de origem europeia, eles começaram a se chamar de judeus Askenazi, também por se misturarem com os Askenazes, com os descendentes de Askenaz, que são os povos do norte da Europa, são os povos da Escandinávia, entre vários outros povos. Os germânicos em si todos são descendentes de Askenaz. Repare a similaridade entre Askenaz e o nome Escandinávia. Escandinávia, Askenaz. Os povos loiros, de pele extremamente clara, são descendentes diretos de Jafé,
que é pai dos povos europeus, pelo seu neto Askenaz, que deu origem aos povos askenazes, escandinavos, né, que vieram, que tiveram a sua origem ali na Escandinávia, através desse ancestral dos povos, de uma parte dos povos europeus, que no caso é Askenaz. É muito interessante ressaltar aqui que na literatura rabínica, o reino de Askenaz foi associado primeiramente com a região cita e com os territórios eslavos. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui e peço que deixem os seus likes e os seus comentários, que eu estarei respondendo os seus comentários e marcando com o coração todos os comentários. Fiquem todos com Elohim.